Olá, boa tarde, tudo bem, Lívia? Nós iniciamos hoje a nossa webconferência. A proposta do nosso encontro de hoje, a gente está fazendo um compacto das primeiras 4 unidades das disciplinas, né, que a gente vai ver mais à frente. A gente vai iniciar a apresentação discutindo um pouco sobre a disciplina de ética, né? A proposta da disciplina, inicialmente, é conceituar o que significa ética de uma forma muito mais ampliada, pensando na perspectiva também do conceito de valores, de moral, para depois pensar a ética dentro da profissão do serviço social. Eu preparei uma apresentação de slide, até para ficar melhor, né, para você conseguir acompanhar, né, o proposto em cada unidade. Então, só para você entender como foi construída essa apresentação, né, foi com base na videoaula e também no conteúdo disponível nas apostilas. Então, a ideia era que eu tentasse fazer um resumo, então não necessariamente, algumas matérias vão até ter mais detalhamento, né, até porque exigia mais detalhamento, mas de uma forma geral, pensando na proposta de fazer um compilado das 4 primeiras unidades. Então, eu vou estar começando aqui com a disciplina de ética e vou colocar para você dar uma visualizada na apresentação que eu preparei para a nossa aula de hoje, ok? Tá bom. A primeira disciplina que a gente vai tratar vai ser a ética em serviço social. Na primeira unidade, a disciplina de ética ela vai conceituar, né, 2 conceitos, o conceito de valor e de moral. O que a gente pode entender por valor, né? Então, assim, pensando o valor, né, que a autora ela propõe aqui dentro da apresentação dela, é pensando mesmo nos valores que são construídos ao longo da vida. Então, a autora ela diz que os nossos valores eles estão em constante construção. Então, o primeiro valor que a gente tem na nossa vida é o valor primário, que ele é construído a partir da relação com os nossos familiares. Então, a primeira relação que a gente tem mesmo é justamente quando a gente aprende, né, o que é certo, o que é errado com os nossos pais, né, com os nossos avós. Então, aquela relação bem mesmo primária. Em seguida, nós temos os valores secundários, que são aqueles valores que nós aprendemos dentro da escola, com as relações construídas com nossos amigos, as relações de trabalho. Então, o que é certo dentro do trabalho, o que é. Então, o conceito de valor é muito pensando nessa perspectiva de algo que não é permanente, mas sim construído ao longo da vida. E ali ela coloca que o valor ele pode ser cultural e universal. O que seria o valor cultural? O valor cultural é aquele ligado à nossa crença, à nossa cultura, aos nossos hábitos. Então, não necessariamente o que é, pensando até mesmo o casamento. O casamento, ele quando é pensado o casamento numa sociedade, por exemplo, no Brasil, não necessariamente ele vai ser pensado da mesma forma em outros países, por exemplo, do Oriente, né? Então, às vezes, aqui no Brasil, a gente tem a monogamia, né? Você não pode casar com mais de uma pessoa, mas em outras culturas o casamento, a poligamia ela é permitida. Então, pensando muito em cima disso, o valor ligado à crença e à cultura. Já o valor individual, ele parte em cima de uma outra perspectiva, né? Ela é pensada a partir do indivíduo, né? Então, se nós temos aí um valor que é atribuído à cultura, esse valor cada indivíduo ele tem, né, o seu valor aí intrínseco. Então, a autora ela coloca que quando a gente pensa na perspectiva do valor individual, cada indivíduo ele vai ser responsável por suas escolhas, tanto seus fracassos como seus sucessos. Então, ela entende que isso vai corresponder ao indivíduo, né? Então, seria o valor individual. Em contrapartida, nós temos os valores universais, né? O valor universal, né? A ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, ela trabalha muito com esse conceito dos direitos universais, né? Que vai também muito próximo desse conceito que ela define como valor universal. Todas as culturas, independente, né, do seu credo, né, das suas crenças, ele vai prezar pela liberdade, justiça, generosidade, amor, paz, solidariedade e honestidade. Então, todas esses itens, eles devem estar presentes em todas as tradições culturais, né?
Alguma dúvida dentro desses 3 valores, universal, individual e ultra? Não, né? Você, inclusive, passou uma questão para a gente responder, falando sobre Sim. isso, né? Valor primário, Uhum. secundário. Uhum. E aí nós temos o conceito moral, né? O que é o conceito moral? O conceito moral, ele já está condicionado às normas, aos princípios, aos costumes e aos valores que vão nortear o seu comportamento. Né? Então, assim, pensando dentro dessa perspectiva a moral, né, vai definir, né, ela vai ser construída a partir das nossas normas e costumes, a gente tem a moral dentro do pensamento crítico dialético, né, que é quando as normas e regras estabelecidas no relacionamento entre o indivíduo e a sociedade. Então, assim, o que é aquela pessoa moral? Ah, uma pessoa que tem a moral é aquela pessoa que é uma pessoa que cumpre as regras estabelecidas na sociedade. Pensando nessa perspectiva do relacionamento. O que é um relacionamento que não tem a moral, né? Aquela pessoa que não tem fidelidade ao outro, aquela pessoa que não respeita o relacionamento, né, monogâmico. Então, isso seria pensando nessa perspectiva do pensamento moral. Né? Então, dentro do trabalho, o que é uma ação não moral? Né? É aquele indivíduo que não respeita as regras estabelecidas dentro do trabalho. Né? Então, a relação, né, ela sempre vai ser construída dentro de regras e normas que todo indivíduo ele tem que se condicionar a essas regras. E aí, novamente, elas não vão ser estáticas, elas vão ser condicionadas ao processo histórico de cada etapa da vida, né? E aí a gente chega ao conceito de ética, que a autora, ela mais à frente, ela vai falar a ética dentro do serviço social e a relevância, porque a ética, na verdade, ela perpassa todas as profissões. Se você for ver a profissão da medicina, ela tem um código de ética, né? O profissional psicólogo tem seu o assistente social tem seu código de ética. Todas as profissões têm um código de ética a ser seguido, né? O que é certo e o que é errado dentro da profissão. E aí nós temos o conceito de ética, né? A autora, ela coloca que ele surge a partir de Sócrates, né? Quando ele faz um questionamento da virtude, essência, valor e obrigação do sujeito. Ela diz que o conceito de ética ela vai estar atrelado, né? A indagação do indivíduo e da sociedade estão sempre pensando a ética dentro dessa relação indivíduo-sociedade. Até porque o indivíduo, essa relação, né, da moral, do valor, não vai ser sempre pensando na relação do indivíduo com o outro, né, com a sociedade. Né? E aí ela coloca aqui, né, do pensamento de Hegel, que ele coloca que a ética ela é determinada pelas relações sociais. Então, a ética ela vai ser sempre pensada também dentro dessa perspectiva da relação com o sujeito. Né? Então, o profissional, por exemplo, para ficar mais fácil, o assistente social. O assistente social ele tem uma ética, mas ele tem uma ética perante a quem? Perante ao seu usuário. Né? Então, ele tem regras a seguir, normas a seguir para garantir aí, né, a integridade do seu usuário. A ética ela vai surgir como ciência justamente pensando nesse comportamento moral. Então, a ética ela deixa de ser ligada, né, pensando desse questão dos valores culturais e morais, mas pensando também dentro da perspectiva crítica. Né, como a ética ela pode ser pensada dentro da profissão. E aí a ética profissional, né, ela vai partir dentro da perspectiva da dimensão moral, presente no cotidiano do trabalho ético-político. Então, o que é pensar isso? O que é pensar a ética dentro do serviço social? Né, que é o que mais importa para a gente e é saber. Né? Essa parte da definição da ética dentro de Sócrates, a definição da moral e do valor é importante, mas a autora, o que ela mais chama atenção é pensando a ética dentro do conceito da nossa profissão, né? Dentro da categoria profissional. Então, ela coloca que a ética está presente dentro do nosso projeto ético-político. Né? Então, o que ela vai dizer? Né? Ela vai indicar o que o assistente social precisa realizar dentro da sua profissão. Né? Então, assim, o que é um profissional ético? Né? É aquele profissional que respeita a equidade e a justiça social, é aquele profissional, né, que vai de acordo ao seu projeto ético-político. Então, assim, um assistente social vai entender que ele tem que defender apenas os direitos do seu empregador. Igual aquele exemplo que eu tinha dado antes da habitação, né? Você sabe que você é um funcionário daquela empresa,
mas você tem que fazer um trabalho de forma que você garanta a equidade e a justiça social. Caso contrário, você não está sendo um profissional ético, né? Então, qual é o dever ético da nossa profissão, né? Como eu falei, cada profissão tem aí um dever, um código de ética a ser cumprido. Né? O nosso dever ético é garantir a universalização e a ampliação da consolidação da cidadania. Né? Principalmente a partir da Constituição de 88, esse dever ético ele é muito pontuado e pautado dentro do serviço social. Né? É impossível a gente, enquanto assistente social, continuar, né, propagando um discurso de que o usuário está recebendo aquele benefício porque você é uma pessoa de coração generoso que está oferecendo aquele serviço para aquele usuário, quando na verdade não. Você está oferecendo a universalização e ampliação da consolidação do indivíduo. Né? Então, quando você dá uma orientação quanto a um benefício, por exemplo, você não está sendo legal com aquele usuário. Você está cumprindo o seu dever ali. Você está fazendo com que aquele programa, né, chegue até aquele usuário. Você está replicando uma informação dentro da perspectiva da universalização e ampliação da consolidação. Então, você permite que aquele usuário chegue àquele serviço. Né? Então, assim, esse seria o primeiro capítulo, né? Pensando mais mesmo de uma forma mais geral do que seria o conceito de ética, de moral e de valor. Na unidade 2, a professora ela já vai pensar mais na perspectiva dos fundamentos éticos, né? O que seriam os fundamentos éticos? Vai tá conceituando, né, mais a fundo o que seria o projeto ético, por exemplo. O projeto ético profissional, como eu falei com você, ele vai criar regras para a execução do nosso trabalho. Né? Então, o profissional ali, a ética ele vai propor articular os projetos do assistente social. A ética profissional ela não vai ser estática. O que seria isso, Bia? Por que ela não vai ser estática? Como eu te falei, se você for pensar o serviço social desde a sua formação, você acha que o serviço social ele permanece da mesma forma? Não. Não, né? Pode falar. Não, ele tem as mudanças, inclusive, eu lendo aquela parte de quando começou a... Ai, meu Deus do céu, estou nervosa, desculpa. Nada. Quando eu estou lendo, né, esse parâmetro da saúde, quando começou o serviço do assistente social, né, desde 1930, né, está tendo suas mudanças ao longo do tempo, né, o que a gente está vendo. O que eu li, né, está tendo essas mudanças. Então, sim, porque o Serviço Social dentro da Saúde, por exemplo, quando ele... né? A mudança é constante. O Serviço Social, por exemplo, quando ele surge, né, principalmente na área da saúde, primeiro aqui no cenário, no Brasil, né, pensando o Serviço Social dentro do Brasil, a saúde, principalmente, ela é considerada, né, como uma política a partir da década de 30, né, mais para o finalzinho, principalmente quando né, a gente tem aí o governo de Vargas. Então, a saúde ela vai estar atrelada também à categoria profissional. E quando o assistente social, a saúde ela parte de duas perspectivas, né? Preventiva, né? E aí tinha aquele assistente social mesmo que ia dentro dos morros, que iam dentro das áreas mais pobres, para ensinar mesmo ao usuário, né, a noções de higiene, né? Então era aquela coisa bem mesmo ligada até um pouco também à Igreja Católica, aquela coisa da pessoa ensinar como você vai ter que viver adequadamente aquela sociedade, né? Mas também partindo dessa perspectiva de estar sendo ofertada à população mesmo que trabalhava. Então era muito nessa contradição aí, né? Da caridade versus mesmo também a estar ligada à categoria profissional, né? Então era muito complexo. E aí você vai ver que o serviço social ele vai se transformando até dentro mesmo da saúde, né? Hoje o assistente social ele trabalha dentro da perspectiva da saúde, né? Como uma política universal, uma política que possa ser ofertada para todos, né? Independente e sempre garantindo que aquela política seja ofertada de forma de qualidade, né? Que também tem essa questão, né? A saúde ela é ofertada gratuitamente, mas qual a qualidade dessa saúde, né? Então, o assistente social, de novo, ele tem
dicotomia aí, né, da dificuldade de garantir uma saúde, até porque a saúde, quando ela foi construída, né, dentro da Constituição de 88, e posteriormente, a saúde ela é considerada universal, mas ela permite também, né, a participação privada, e aí tem essa relação dicotômica entre privado e público, mas enfim, vamos ater aqui a essa apresentação. Mas é interessante quando você fala isso mesmo, a transformação do papel da assistente social dentro da saúde, né, se ele surge nessa ideia mesmo do cuidado, né, de ensinar o indivíduo, né, a noções de higiene, por exemplo. Hoje o assistente social na área da saúde ele não tem mais esse papel, né, de receber o usuário e ficar falando como ele vai garantir, né, que ele tenha condições, por exemplo, de higiene para estar voltando para casa. Isso não é papel nosso, né? Você tem que tomar banho, você tem que fazer limpeza da medicação do ferimento de tanto quanto tempo. Isso não é papel do assistente social. Uhum. Então, a gente vê que o assistente social, felizmente, tem essa transformação aí. Sim. E aí, dentro dessa perspectiva ética, o assistente social ele tem um código de ética, como eu falei, que vai garantir aí, né? E aí a gente tem um debate da ética dentro da profissão, né, que vai se dar por conta do nosso projeto ético-político, né? Então, assim, é muito importante que o assistente social ele consiga linkar, né, compreender o contexto histórico brasileiro para entender o papel do assistente social dentro da sociedade, né? Porque se a gente consegue garantir esse papel de equidade e justiça social, a gente só vai conseguir graças ao processo de redemocratização. Porque até então, né, o usuário ele não tinha protagonismo, né? Até então a gente não poderia trabalhar da forma que a gente trabalha antes, por exemplo, dentro de um período, né, da ditadura militar, né? Então, assim, a gente só consegue, né, chegar, né, ao projeto ético-político que nós temos hoje graças às mudanças históricas, né, que nos permitem isso. Então, aí, dentro dessa perspectiva, dessas transformações históricas, nós temos justamente o protagonismo do usuário, coisa que antes a gente não conseguia antes do processo de democratização, né? O usuário ele não tinha voz, né? Ele simplesmente você ofertava o serviço de acordo com o que era, né, oferecido pelo Estado, né, e pelo empregador até mesmo dentro da perspectiva privada, né? O usuário ele não tinha como dialogar. O que você oferecia ao usuário ele tinha que aceitar, até porque você estava fazendo um favor para ele, né? E ele não era protagonista, sim, né? Ele só recebia aquele serviço e tinha que agradecer a você. Você não tinha você não possibilitava essa reflexão para o usuário, né? Se ele estava com fome, você dava uma cesta básica, né? E trabalhava com ele a ideia de que ele era o problema, ele que não conseguia trabalhar, e não necessariamente refletindo as condições, né, aí econômicas, políticas que levavam a esse desemprego. O projeto ético-político hoje que nós temos, né, ele é construído com base no Código de Ética de 93, né, que ainda hoje é o nosso Código de Ética mais atualizado. Então, é o Código de Ética que nós trabalhamos, né, e também a gente trabalha com a perspectiva da LOAS, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, né, que houve uma renovação também no mesmo período, né, e aí o nosso projeto ético-político, ele é construído em cima desses dois instrumentos, tanto o Código de Ética como o LOAS. Depois até sugiro que você dê uma lida, né, despretensiosa, só você pesquisar na internet que você consegue encontrar numa boa, sem problema algum. Já a unidade 3, eu já falei naquela outra webconferência. A unidade 3, ele vai estar conceituando Calma aí. Não, perdão. O código, a unidade 3, na ética profissional, né, pensando mais ou menos aquilo que a gente já tem falado ao longo das aulas, né? O que é a ética profissional, né? O assistente social, ele tem que partir da perspectiva da liberdade e autonomia do usuário, né? E como eu consigo garantir a autonomia do usuário? A partir justamente da Constituição de 1988, que é garantida em lei a participação do usuário. Então, eu só vou conseguir garantir que meu usuário tenha voz, né, quando você consegue a Constituição de 88 que permite, né, dentro de uma legislação que o usuário ele tenha voz e ele possa ser ouvido. E aí sim o assistente social vai conseguir garantir isso, né? E aí, em contrapartida, Lívia, mesmo que a gente tenha toda essa autonomia, né, que eu falo para você, mesmo que a gente coloque a necessidade de garantir o protagonismo do usuário,
a gente tem uma contradição, né, no cenário político, social e econômico que a gente vive hoje. Né? Por quê? Porque a gente sabe que mesmo que a gente coloque a necessidade da participação do usuário, você dentro da saúde, que é o que você está pesquisando, por mais que você saiba que a Constituição de 88 está aí, garante a participação do usuário, você tem aí a criação dos conselhos de saúde, né? Você tem várias formas de participação do usuário, a precarização do trabalho, por exemplo, ela acaba impedindo isso. Né? Então, assim, como que você, enquanto assistente social, vai garantir que aquele usuário tenha o acesso à política e possa contribuir, possa ser protagonista, se você não tem condições mínimas para realizar o seu trabalho? Né? Então, assim, foi até quando eu fiz essa entrevista com a assistente social, ela falou que a maior dificuldade é essa, é o sistema, né, essa burocracia toda, porque ela tem a forma de indicação, né, ela indica por onde o usuário recorrer, mas existe a dificuldade do sistema que não ajuda, e é a maior dificuldade que ela falou que encontra para ajudar uma pessoa. Sim. É muito complexo, porque assim, por mais que a gente... É a maior dificuldade do trabalho, né? Sim, porque a gente coloca aqui, por mais que a gente oriente ao usuário, né, dos direitos, das políticas possíveis para ele, né, quando ele vai tentar acessar esse benefício, né, seja o BPC, por exemplo, né, ele acaba identificando toda essa dificuldade aí, essa precarização, né, é muito complexo. E aí, na unidade 4, aí sim, a unidade que eu vi ele falado, a gente já conversou bastante, que era falando da trajetória do serviço social, pensando dentro dos códigos de ética, que aí ela vai discorrer quais são os códigos de ética, 47, 65, 75 e o de 86. Ela ainda não vai pegar, nessas primeiras 4 unidades, o código de ética de 93, ele vai se dar a partir da 5ª unidade. Ela só fala de uma forma muito superficial na unidade 3, o que seria o código de ética, que é o que vai embasar nosso projeto ético, mas no capítulo, na unidade 4, ela vai conceituar muito o que são esses códigos de ética a partir da formação do serviço social. Né? Então, ela coloca, por exemplo, que o código de ética que nós temos inicialmente, né, se hoje a gente consegue trabalhar dentro da perspectiva da universalização e da ampliação e consolidação da cidadania, nem sempre a gente conseguiu. Né? Nem sempre o serviço social ele conseguiu trabalhar dessa forma. Né? Se a gente for pensar ainda nos primórdios do serviço social, o Código de 47, 65 e 75, ele trabalhava muito dessa perspectiva da solidariedade, da manutenção da ordem, da estrutura. Né? Então, assim, o assistente social, se antes, como eu já tinha falado anteriormente, pensando na saúde, né, ele trabalhava dessa forma de garantir os cuidados mínimos do usuário, né, que na época eles chamavam de cliente, o assistente social chamava o seu usuário de cliente, se hoje a gente chama usuário de serviços, na época a gente usava o termo de cliente. Então, e era aquela coisa mesmo da mulher, né? A assistente social trabalhava dentro da perspectiva de solidariedade. E aí, na década de 65, por exemplo, dentro das favelas, o discurso vai ser outro. Ela vai trabalhar dentro da perspectiva de garantir que haja a remoção daquela favela, né? Então, assim, se até então ela trabalhava na perspectiva do cuidado e proteção, ela vai partir pelo cuidado da necessidade de garantia da estrutura e da ordem do Estado, que seria o quê? A remoção das favelas. Então, você vê que o Código de 47 a 75 é muito mesmo no sentido de caridade, né, versus aí a manutenção da estrutura do Estado. Né? Então, o serviço social trabalhava dentro dessas duas perspectivas. Só a partir do Código de 86, que aí é muito próximo do processo de redemocratização do Brasil, e aí você vê que já está no finalzinho da década de 80, e aí você observa que há o enfraquecimento da ditadura, há vários movimentos sociais fortalecidos. Dentro da saúde, por exemplo, a gente tem o movimento da reforma agrária. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ver o Código de Ética de 86, que vai pensar dentro da perspectiva da ética que reflita a vontade coletiva. Então, pela primeira vez, o serviço social vai pensar nas classes trabalhadoras e não, né, na manutenção da ordem como anteriormente.
E aí, é justamente nesse período que o assistente social, ele vai deixar um pouco de lado esse viés muito prático, né, e vai pensar também na importância da competência teórica e técnica também, né? Então, assim, ele até faz uma crítica nessa atuação do assistente social a partir da perspectiva prática, né? Uhum. E aí alguns profissionais, inclusive, questionam o Código de Ética de 86, que eles dizem que o Código de Ética de 86 vai priorizar muito a parte técnica e vai deixar a parte prática em segundo plano. E aí, só no Código de Ética de 93 que a gente vai ver que vai haver um equilíbrio aí, né? Então, assim, em relação à disciplina de ética, essa foi a apresentação que eu preparei para vocês. Você teve alguma dúvida em relação ao conteúdo apresentado? Não. É só mesmo ler bastante. Né? Eu vou dar nenhuma. Deixa eu só preparar agora a nossa segunda disciplina, mas você achou ok, né? Porque assim, é sempre introdutório, né? Foi o que a gente já fez isso, né? Aqueles na material, né? Uhum. E que você apresentou para a gente responder. Você vê que dá para conseguir fazer um diálogo bem interessante, né? Entre o conteúdo e aqueles estudos de caso. Uhum. Agora, a disciplina de fundamentos, né? Eu vou estar abrindo a apresentação agora para você, né? Eu também preparei da mesma forma, com base no conteúdo, né? Apresentado pelo professor Diego. E aí eu trouxe algumas considerações, né, tendo como referência tanto a videoaula, mas também, principalmente, o material didático, que é o que eu tentei focar mais. Só botar aqui para a gente visualizar e compartilhar. Dá licença aqui, meu amor. Quer fazer serviço social, ela também? Ela está curiosa, ela vai ficar vendo o vídeo. Então, aí chegamos à disciplina agora de fundamentos históricos, teóricos, metodológicos e éticos de serviço social, trabalho e questão social. Na unidade 1 da disciplina, o autor ele vai falar também da relação do serviço social com a caridade, filantropia, assistencialismo e assistência social. Isso na primeira conferência a gente falou bem desses conceitos, né? Alguns alunos até tinham dúvida, porque falavam que entendiam essa perspectiva sempre pensando como uma perspectiva crítica, né? E não entendendo que também a caridade, por exemplo, a filantropia, ela tem um viés mais ampliado. Então, assim, vamos começar primeiro entendendo o que é o conceito de filantropia que o autor apresenta para a gente. Ele diz que é um caráter político acentuado, buscando na visibilidade da publicidade, na mobilização e na comoção pública atuar em alguma situação de vulnerabilidade e pobreza. Então, é quando ele cita o exemplo por exemplo, daquele político que faz, né, que eu coloquei no nosso trabalho, que faz determinada ação pensando, né, na sua visibilidade, né, para conseguir futuramente, né, através da comoção pública, se reeleger. Né? Então, assim, geralmente, esse conceito de filantropia é muito usado dentro da política, né, usada de forma indevida. Dentro do serviço social, é importante que a gente entenda, né, que na década de 30, que é quando o serviço social surge, né, que foi aquilo que você me falou, a mudança do serviço social daquele momento para hoje, é entender que o serviço social ele parte do desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, assim, se naquele momento a gente às vezes acha, principalmente dentro do Brasil, quando a gente vai estudar a história do serviço social, a gente vê que o serviço social ele é ligado à Igreja Católica. Né? E essa mesma perspectiva do serviço social ligado à religião, né, ele se faz muito presente, por exemplo, no serviço social europeu e no serviço social do Chile. Né? O serviço social estava muito ligado e atrelado à religião de uma forma muito específica. Né? Mas é importante que você também tenha consciência, e isso eu falo muito para os alunos, é que o serviço social ele não surge apenas dessa ligação da caridade em si, né, das damas da caridade que iriam fazer algo, né, bom para o pobre e garantir sua vaga no céu, né, que é muito colocado isso, né, era uma forma de elas garantirem a vaga no céu, era elas através da caridade, mas o serviço social não surge apenas desse viés caridoso, mas o serviço social ele também vai surgir a partir dessa relação
né, capitalista. A partir do momento que o serviço social, a partir do momento que o capitalismo ele se expande, né, e aí no cenário internacional e no cenário brasileiro, quando o capitalismo ele vai se expandir no Brasil, né, é justamente quando a gente tem processo de industrialização, que é no final da década de 30 para a década de 40, é justamente nesse período, quando a gente vê aí a expansão industrial, é que o serviço social também vai aparecer no Brasil, né, e aí que é um viés caridoso, mas na verdade também não. Ele também surgiu para garantir, né, a manutenção da ordem capitalista. Então, era uma forma também de frear o trabalhador. Então, se naquela época o trabalhador ele trabalhava muitas horas, né, não tinha direitos, o que acontece com os direitos trabalhistas, por exemplo? O direito trabalhista foi uma forma de conseguir garantir, né, o controle dos trabalhadores. Então, assim, você freava os trabalhadores para que eles não fizessem nenhum tipo de manifestação. Então, você alienava o trabalhador, por exemplo, de como se ele fosse, hoje você é um indivíduo, né, que é liberto, você detém da sua força de trabalho, você vende a sua força de trabalho, diferente, por exemplo, do escravo, que ele não tinha como vender, né, e aí, a partir do momento que você vende a sua força de trabalho, a gente te dá férias, a gente te dá vários benefícios sociais, né, que até então você não tinha, e assim você consegue manter a ordem aí daquele social, né. E aí, quando a gente pensa na perspectiva pensando no viés assistencialista, né, ele já vai partir dessa perspectiva que eu te falei da ajuda, né, então são aquelas instituições que vão ajudar, né, as camadas sociais mais favorecidas, marginalizadas e carentes. Então, ela é parte da perspectiva momentânea, né, que é justamente aquele viés assistencialista. Então, quando você fala, eu ainda hoje vejo muito isso, né, o assistente social, ele segue uma lógica assistencialista. Por que o assistente social ele segue uma lógica assistencialista? Né? Porque o assistente social ele não participa do serviço social como uma política de assistência social. Porque o assistente social ele vai se limitar a essa coisa emergencial. Então, se você chega, um usuário ele chega para você e fala que ele está com fome, você vai se limitar a doar uma cesta básica, mas você sabe que daqui a uma semana ele vai bater na sua porta de novo e pedir outra cesta básica, né? Você não vai pensar o que leva aquele usuário a estar ali pedindo a cesta básica, né? Tá ali fazendo a sua solicitação, né? Ele está o quê? Ele está desempregado, ele está doente, então assim, peraí, se ele está desempregado, vamos ver se ele tem acesso ao Bolsa Família, se ele está doente, vamos ver se ele tem contribuição para tentar auxílio doença ou não. Ele já é aposentado, vamos ver se ele tem os pré-requisitos para o BPC. Então, a gente não, aí o profissional acaba se limitando a ofertar aquela coisa momentânea, né? E aí é aquele ciclo vicioso. O usuário ele vai sempre estar ali para estar pegando aquela coisa pontual, né? E aí é muito, eu observo muito isso numa fala do aluno quando inicia o curso de serviço social, né? Principalmente ligados a algum projeto social, falando dessa perspectiva do conceito de assistencialismo, né? Eu já faço serviço social. Mas por que você faz serviço social? Porque eu já dou sopa. Porque eu participo de um projeto com pessoas. Aí a gente fala, depois que a gente entra na faculdade, a gente sabe que é pessoa em situação de rua. Né? Mas aí fala, mas eu dou meu sopão para o morador de rua. Então, não uma prática da assistência. Assistência não diz que você tem, né? Então, assim, e aí isso é importante a gente desconstruir, né? A questão do acesso à alimentação não diz respeito à política de assistência, né? A gente tem aí uma secretaria que é específica, que responde, né, pela segurança alimentar a nível nacional, e não o papel do profissional de serviço social. E, assim, eu trabalho numa instituição que é uma instituição religiosa, e eles me respeitam muito, né, nesse sentido, que eu tenho essa autonomia de falar dentro da instituição que eu trabalho, né, que eu falo muito isso, olha, eu entendo que vocês têm esse trabalho ligado à religião, mas o papel do assistente social, a gente tem que estar, né, a gente tem que haver essa separação do serviço social e do assistencialismo, e nesse ponto eles me respeitam muito bem, então eu falo assim, olha, então, vocês fazem essa prática assistencialista, ok, mas aí vai ficar como sendo uma atribuição desse grupo de voluntários e não uma atribuição minha,
né? E a gente consegue fazer essa separação, mas nem sempre em todas as instituições a gente tem essa liberdade, essa autonomia que a instituição que eu atuo me dá. E aí a gente trabalha, né, dentro da prática do serviço social. O serviço social ele traz algumas informações, né, que são interessantes e relevantes, né? O autor ele coloca que o primeiro curso de serviço social ele surge em 1936, que é justamente dentro de uma universidade católica, como eu falei com você. O serviço social está linkado à Igreja Católica, né, dentro do Brasil. Então, surge na PUC de São Paulo. Em 1957, a gente observa aí a regulamentação do serviço social enquanto profissão. Então, olha quantos anos o serviço social. O primeiro curso de serviço social foi criado em 36 e só em 1957 que a nossa profissão ela é regulamentada. Você vê, então, aí, né, 2 décadas aí para você conseguir aí garantir que o serviço social seja regulamentado enquanto profissão. Então, aí só a parte da regulamentação que o serviço social, né, é entendido como uma profissão que exige cursos de nível superior. Então, não é pensar que você, fazendo o seu projeto social, você já é assistente social, né? Então, e eu ouço muito também essa fala errônea do aluno dizer, eu já faço serviço social, eu só não tenho diploma. E aí, quando o aluno vai ao longo do curso, ele vai percebendo que ele não fazia serviço social, ele fazia uma prática assistencialista. E aí o serviço social, como já falado anteriormente, ele parte, né, do Código de Ética de 93 e também da Lei Orgânica de Assistência Social. Dentro da unidade 2, o autor ele vai falar sobre a categoria do trabalho social, categoria do trabalho, perdão, né? Ele vai, primeiramente, ele vai conceituar o que é trabalho, o que a gente pode entender por trabalho. Né, o autor ele vai dizer que o trabalho ele pode ser entendido como uma atividade que envolva a relação do homem e da natureza, né, onde o ser social extrai da natureza a matéria-prima necessária para produzir algo visando a satisfação das suas necessidades. Aí você pode me perguntar, mas o trabalho, Bia? O trabalho é o mesmo conceito, então, para um animal. Né? O animal ele não extrai algo da natureza para poder, por exemplo, construir, né, pensando no João de Barro, para poder construir a sua casinha de barro, né? Então a gente vê outros animais que eles usam recursos da natureza para poder produzir algo. Não, o que difere o homem, né, o ser social do animal é justamente a sua projeção teleológica, né? Porque o indivíduo, o homem, ele tem a virtude intelectual, virtude essa que não está presente no animal. Então, a projeção teleológica é justamente quando ele usa esse conhecimento, usa a intelectualidade em prol da construção, né, de algum produto que ele já idealiza na cabeça. Então, o animal ele já faz aquilo de forma instintiva, ele não planeja, ele já é aquela coisa mecanizada. Já o homem não, né? Ele tem essa perspectiva aí teleológica, que é justamente quando ele permite a ideação. Então, ele vai idealizar, né? Então, eu vou idealizar aquilo, né? Vou pensar o que fazer, como fazer, né? Pensando já na minha ideia, no meu resultado final. E aí, consequentemente, eu vou objetivar, eu vou partir para a concretização, eu vou construir aquele objeto. Então, só para você ficar bem claro isso, Lívia, é que a prática teológica, ela só vai estar presente dentro do indivíduo, né? Isso é uma coisa, a teleologia ela só vai estar presente dentro do ser social e não dentro do animal, por exemplo. Antes, né? E aí a gente vai pensando em relação do trabalho do homem, né? Se hoje a gente sabe que o homem ele tem essa perspectiva teleológica, antes o homem ele partia da produção só daquilo que ele necessitava, pensando ainda nos primórdios, os homens da caverna. Né? Então, o que ele fazia? Ele produzia só o que ele fosse consumir. Até porque, pensando nos dias de hoje, a gente não tem, por exemplo, a gente não tinha naquela época geladeira. Ele matava aquele animal e comia naquele momento. Ele não tinha como armazenar aquele animal, né? Então, era aquela coisa, ele era nômade, ele não tinha uma casa, então ele usava todos os recursos disponíveis naquele lugar, né? Então, ele pegava todas as frutas disponíveis naquela área, acabava de
de recolher aquelas frutas, buscava um outro lugar, e assim ele ia. Né? Posteriormente, né, o homem ele vai começar a pensar dentro de uma outra perspectiva, que ele não precisava só matar o animal. O animal também poderia ser útil, por exemplo, para poder levar, né, as suas coisas através de um trenó, por exemplo. Então ele poderia carregar o seu peso, né? Então ele poderia pensar que o animal ele poderia dar leite para ele. Então ele começa a domesticar os animais, né? E consequentemente ele vai entender que ele não precisa mais colher todas as frutas e todos aqueles, né, aqueles alimentos, e sim pensando na perspectiva que ele poderia plantar. E aí a gente tem o surgimento da agricultura. Né? E aí, justamente quando você entende o processo de domesticação do animal e o surgimento da agricultura, né, você vai conseguir garantir aí a extinção da prática nômade. Né? E aí é justamente quando você observa aí o surgimento do feudalismo. Né? Quando a gente tem os grandes senhores feudais, né, que eram os detentores das terras, e os senhores feudais, eles vão ter aí, né, aquelas pessoas que vão servir a ele, né? Então, elas serviam aquele senhor, né, em troca de terra, em troca daquela servidão que lhe era servida, por isso que era a palavra servo. Então, assim, o que a gente tem que entender aí? Né? O feudalismo, ele vai resultar, então, justamente desse controle do indivíduo, né? E quando ele começa a partir dessa prática mesmo da cultura, né? E aí vai chegar um momento que aquele senhor feudal vai produzir muito mais do que ele precisa. Né? Então, se antes ele produzia e ele dava para o seu servo, ele vai começar a ver a necessidade de você também comercializar. Né? A necessidade de você explorar mais o seu servo para conseguir garantir mais, né, mercadoria sobrando e, consequentemente, vender. Né? E aí é justamente nesse processo de sobra de mercadoria e de exploração do trabalhador que a gente vai ter inicialmente o modelo de produção capitalista. Né? E aí o modelo de produção capitalista, que eu vou falar mais à frente, ele vai surgir justamente dessa ideia de você pegar aquilo que você sobrava, né, da sua comunidade e vender para outros senhores que necessitavam. E aí, pensando de uma forma mais ampla, né, a gente pensando de uma forma mais macro, a gente tinha aí as grandes embarcações, né, que justamente elas levavam essas mercadorias que sobravam e comercializavam e trocavam com outros países. E aí a gente tem o surgimento da produção capitalista. Né? E justamente no processo de produção capitalista, se antes no feudalismo você tinha o senhor feudal, né, e o seu servo, na produção capitalista você vai ter duas classes aí, a burguesa e a proletária. Né? Os burgueses, que são os detentores daquele, né, do capital, né, e o proletário que vende a sua mão de obra para aquele senhor. Né? Então, como que vai ser? Né? O capitalismo ele vai partir da perspectiva onde o burguês ele é o dono do meio de produção, né? E o trabalhador é o dono da força de trabalho que vai vender, né? Então, há esse processo aí da divisão social do trabalho. E aí o autor ele vai dizer que justamente essa divisão de trabalho entre proletário e burguês, ele vai se dar de forma desigual. Né? E aí é justamente essa relação, ela vai ser contraditória, né? Há um processo aí, uma luta constante de classes, porque o burguês ele vai sempre explorar o proletário, né? E aí é justamente essa lógica aí de exploração que o serviço social tanto questiona aí ao longo do curso. E aí o autor ele fala que quando até a força de trabalho se converte em mercadoria, aposta a possibilidade de mercantilizar o conjunto das relações. Tudo é objeto de compra e venda de artefatos materiais a cuidados humanos. E aí o autor, quando ele coloca isso, que o processo de capitalismo vai garantir aí o processo de mercantilização do trabalhador, ele vai dizer que esse é o erro do capitalismo, né? Esse é o perigo do capitalismo, porque a partir do momento que ele diz que tudo é posto à venda, não mais aquela mercadoria, mas como inclusive você, assistente social, você é posto à venda, né, vai ocorrer aí o processo de alienação do trabalhador. Porque o trabalhador vai se sentir
autônomo, né? Como um sujeito que ele detém a sua força de trabalho e ele vai vender a sua força de trabalho. Mas aí, quando a gente vai avaliar e entender e compreender essa relação entre trabalhador, proletário e burguês, você vai ver que essa independência dele ela é uma forma totalmente ilusória, né? Porque você depende do seu empregador, por exemplo, para você viver. Se hoje você não trabalha, né? E o Estado, né, garantindo cada vez mais os mínimos sociais, né? Cadê a sua liberdade, sua autonomia aí, né? Você acaba vendo que isso acaba se tornando algo utópico. Dentro da unidade 3, o autor ele vai falar sobre o modelo de produção capitalista. Né? E aí ele vai só reforçar aquilo que eu já falei anteriormente, o capitalismo ele parte de um modelo... Hoje em dia, nós vivemos um modelo econômico, né, denominado capitalismo, né? Se a gente já teve aí o feudalismo como modelo econômico vigente, a gente tem o capitalismo, né, que é o modelo econômico vigente, a gente tem aí, ele é fundamentado muito na exploração do trabalho, né? Então, hoje a nossa mão de obra ela é uma mercadoria, né? E aí ele só reforça algo que ele já falou no capítulo anterior, dizendo que essa divisão social, e a propriedade privada, ela se concentra apenas em uma classe social. Consegue me ouvir? Consigo pegar meu óculos. Tá tudo bem. Então, assim, então essa relação aí, a riqueza e o meio de produção, né, ele vai se limitar à pequena classe, né, que é a classe burguesa, né? Então esse processo, justamente essa concentração da riqueza na mão de poucos é que vai garantir aí a existência do modo de produção capitalista. Então, se essa riqueza ela fosse dividida, né, para todos os indivíduos de forma igual, né, conforme preza o socialismo, né, o capitalismo ele deixaria de existir. Então, o capitalismo ele só é possível graças justamente a essa relação desigual aí de distribuição de renda. E aí ele coloca que o trabalho é entendido como uma atividade coletiva, né? Ele diz que o trabalho, se antes a gente pensa nessa perspectiva individualizada, dentro do capitalismo o trabalho ele vai ser pensado como uma atividade coletiva, né? Onde há a presença de seres sociais envolvidos na produção, tanto manual e intelectual, né? Então, assim, pensando no trabalho, nessa perspectiva mesmo intelectual de pensar, né? De entender o que eu venho a construir, mas também nessa parte manual, vai ser essa junção, né? Então, o trabalhador, ele vai estar justamente essa combinação de trabalhadores manuais e intelectuais, ela pode se dar de forma direta ou indireta, né? E a participação de cada um deles na manipulação do objeto que incide o trabalho. Então, assim, dentro da produção de uma empresa, por exemplo, a gente tem a equipe técnica, que é a equipe que vai desenvolver a parte intelectual e aquela que vai produzir a parte manual. Né? Mas ela coloca que, na verdade, pode haver uma relação aí direta ou indireta entre esses indivíduos. E aí, dentro da unidade 4, né, o autor ele vai falar sobre a relevância e a importância da categoria da questão social. Fiz uma pergunta para vocês, né, nessa unidade, que era justamente a gente entendendo a categoria da questão social. Se eu falo para você que o serviço social a gente surge justamente a partir do processo de industrialização no Brasil, né, a expressão da questão social ela também vai estar muito atrelada à expansão da industrialização. E aí a gente pensando até mesmo a nível internacional, né, as expressões da questão social elas só passam a ser entendidas como políticas públicas da industrialização e o governo ele precisa frear os movimentos sociais que estão surgindo. Né? Então, o serviço social no Brasil, ele também vai partir dessa perspectiva, né? Da necessidade de controlar a população. Né? Então, assim, cabia ao profissional de serviço social gerir, né? Atuar dentro dessa política social que tinha um viés mesmo aí, de controle da população. Então, assim, o que seria, primeiro, é importante a gente entender o que é a questão social, o que o autor coloca como questão social. O autor, ele diz que questão social é uma categoria teórica utilizada no campo das ciências sociais e humanas para designar as relações antagônicas entre as classes burguesas e o proletariado.
né? Então, assim, como eu falei com você, você vê que a questão social ela está atrelada diretamente ao processo de industrialização, né? Que é justamente quando a gente observa aí, né, essa relação antagônica entre burguesia e proletariado. E aí, o autor ele coloca que a questão social ela vai estar presente, né, de forma acentuada na fase do capitalismo industrial, que na verdade vai ser a partir do capitalismo industrial. Então, só para você entender o que é o capitalismo mercantil e industrial e o monopolista, de uma forma bem resumida, né? O mercantil é quando eu falo com você a necessidade de mercantilizar a mercadoria, né? Então é quando a gente começa a surgir aí as navegações, é aquela forma bem primária mesmo do capitalismo, né? Quando você tem aquele excedente, você começa a mercantilizar, você começa a vender o seu excedente e começa a obter lucro com aquilo. Até então, as trocas elas se davam por forma de escambo. Você tinha um pacote de arroz, eu tinha um pacote de feijão. E aí o saco de feijão. Então a gente trocava e aí as duas saíam satisfeitas. Hoje não. Hoje, para você ter o meu saco de feijão, você tem que pagar por ele, né? Então aí surge a primeira fase do capitalismo. O capitalismo industrial vai se dar justamente no processo de expansão, né? Quando aquela riqueza ela não se dá de forma tão manual, né? Então não é a minha plantaçãozinha pequena que eu vou trocar, você vai comprar direto na minha fazendinha, né? No meu sítiozinho, você vai lá comprar o meu arroz, ou eu vou na sua vendinha vender o meu arroz. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem processo de industrialização, produção em larga escala, né? Então, a segunda fase do capitalismo é justamente quando você observa aí a expansão, né, do emprego dentro das indústrias, né, e a maior exploração do trabalhador. E, por fim, a gente tem o capitalismo monopolista e financeiro, né, que é o que a gente tem hoje, né, onde os bancos eles têm uma relevância, né, muito importante e muito grande dentro da expansão do capitalismo, né, através dos empréstimos, né, através de todo o controle aí financeiro na relação com as indústrias. Então, a gente tem aí as ações das empresas, então, se uma empresa ela tem seu valor de mercado aí, qualquer escândalo que tem, logo o valor das ações daquela empresa ele decai, então é sempre atrelado a essa parte aí do mercado financeiro. Alguma dúvida entre esses três divisões do capitalismo? Não. Não? Então, justamente a questão social ela vai estar mais presente dentro do capitalismo industrial e ainda hoje no capitalismo monopolista, né? Então, assim, a questão social ela vai ser um objeto de estudo do assistente social, né? O assistente social ele vai trabalhar dentro da questão social, mas na verdade, quando a gente fala questão social, é importante que você vai ver que a gente vai tratar o termo expressões da questão social, né? Então, assim, é importante que você veja que a palavra questão social ela vai sempre ficar no singular. Então, você nunca vai ver, aí ao longo dos seus 4 anos de formação, né, ao longo de toda a graduação, você nunca vai ver o serviço social falando as questões sociais. A gente vai sempre usar expressões da questão social, esse é o termo certo. Então, o que a gente vai ter como expressão da questão social? Se eu falo para você que a nossa relação, aí ela vai se dar ao processo de industrialização, né, e aí você pensa nas condições de trabalho daquele trabalhador que deixa a área rural e vai morar na cidade, ele vai se dar da forma ele não vai conseguir uma habitação de qualidade, né? Ele vai conseguir um emprego precário, então ele vai ter fome, né? Pode ser que ele não consiga de cara emprego, ele tem o êxito rural, chega na cidade, ele não vai conseguir aquele emprego. Aquela cidade vai aumentar o índice de violência, né? Ele vai viver em condições de vulnerabilidade. Então, compete ao assistente social trabalhar, né, em políticas sociais que atendam essas expressões, né? Você pode me perguntar, Bi, então o assistente social só vai trabalhar nesse viés de pobreza? Não, tem assistentes sociais que trabalham em empresas, né? Mas aí o assistente social dentro da empresa, ele trabalha muito dentro dessa perspectiva da manutenção da ordem, e aí é um desafio danado o assistente social conseguir, né, garantir o projeto ético político. É possível? Né? Mas qualificação, né, e da autonomia do profissional. Mas é só para você entender que não necessariamente eu trabalhar dentro dessas expressões, mas a grande parte dos assistentes sociais vão trabalhar, né, no combate a essas expressões sociais, né.
E como vai se dar essas expressões? Elas vão ser resultantes dessa relação antagônica entre a burguesia e o proletariado. Então, dentro dessa fase do capitalismo industrial, como eu já falei com você, a gente vai observar o crescimento dos centros urbanos, que eu já adiantei antes de chegar a esse slide, e também a gente vai observar aí, né, dois elementos que vão estar atrelados ao surgimento da questão social. O primeiro é o pauperismo, a gente vai observar aí, né, o crescimento das cidades e, consequentemente, né, o aumento da pobreza, né, e também a política social, ela vai servir como uma resposta a essa luta entre as duas classes. Então, ele vai ser um desdobramento sociopolítico, né? Vai ser uma forma do Estado garantir que vai atenuar essa relação conflituante entre as duas classes, a burguesia e o proletariado. E aí, no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa a questão social, né, como eu já adiantei logo no início, ele vai partir justamente dessa relação, né, de industrialização, né, onde o empregador ele vai expandir suas fábricas, né, e ele vai exigir do governo, né, do Estado, que garanta políticas sociais que consiga manter, né, e controlar essa população de forma que o capitalismo ele possa se expandir, assim como, né, dentro do cenário internacional. Então, o serviço social também vai surgir como uma resposta, né, para atender essas expressões da questão social que são, né, produzidas a partir dessa relação antagônica entre proletariado e burguesia. Então, o serviço social vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Alguma dúvida quanto a essa disciplina? Não. Não? Não. Dúvida não, como eu falei, a gente tem que pegar e ler bastante, né? Até para uma questão de prova, né? Responder. Sim. Deixa só. Eu vou dar uma paradinha então, só para você ver que a gente chegou aqui no nosso último slide, tá? E aí a ideia agora é a gente partir para a última disciplina, que é o que a gente tinha proposto para hoje. Só agora a parte compactar. Sorte que eu dividi por partes, senão imagina. No total aqui eu preparei 108 slides para a aula de hoje. É por isso que agora vamos para a última aula, mas a última aula são menos slides. Fica tranquilo. São só 28 agora. E aí chegamos à disciplina de teoria e médias sociais. Essa disciplina ela vai partir do conceito, porque assim, o serviço social ele né, é muito questionável, né? Porque assim, a matemática você sempre sabe que é ciências exatas, né? A medicina é ciências biológicas, né? E aí a gente fica me perguntando, e o serviço social? Ele é atrelado a alguma ciência, né? Então, por isso que é importante você entender, né, que o serviço social ele está, sim, atrelado aí à teoria e método das ciências sociais, né? E aí é importante que você compreenda o que são as ciências sociais. E para você conseguir compreender, né, o papel do serviço social aí dentro dessa perspectiva, né, que acaba sendo a área mais próxima ao serviço social, né, então a disciplina Teorias e Métodos das Ciências Sociais, ele vai inicialmente, no seu primeiro capítulo, na sua primeira unidade, ele vai trazer o conceito de fundamentos da sociologia, né, ele vai apresentar aí o que é a sociologia. Primeiro ele diz, né, que condições históricas que levam à necessidade de entender a necessidade de pensar a ciência, né, enquanto da perspectiva da ciência social. Até então, né, todas as explicações da sociedade elas se davam a partir da relação pensando na sociologia, pensando na resposta daquele acontecimento como proveniente a Deus. Né? Então, eles pensavam que a sociologia, se aquela pessoa estava com aquela doença, né, era pensando que foi Deus que quis que aquela pessoa ficasse doente. Né? Se acontecia qualquer episódio dentro da vida daquela pessoa, era sempre como algo relacionado a um desejo de Deus.
A sociologia, ela parte, né, do princípio de desconstruir, né, essa ideia de que tudo é proveniente da vontade e do desejo de Deus, mas sim que muitas coisas que acontecem são decorrentes dessa relação entre os indivíduos. Então, o homem, ele passa a ser o centro desse estudo, né, e não Deus deixa de ser o centro dessa perspectiva. Então, a sociologia, quando a sociologia ela vai surgir? A sociologia ela vai surgir ainda no século XIX e XX, tá? Então, você vê aí que a sociologia ela é bem recente, né? A sociologia ela vai partir da perspectiva de estudar os fatores históricos e o comportamento de uma sociedade, né? Então, como eu falei com você, é entender, né, o que leva, né, aquela atitude do indivíduo da perspectiva da relação que ele vive, né, a relação social dele. Então, ela vai se fundamentar em entender os conflitos de uma época em que prevalecia o capitalismo, né? Então, hoje a gente vive hoje. Como que hoje a gente consegue entender aí, né, pensando numa lógica capitalista, onde Deus, né, não é responsável por toda a desigualdade, né? Como que eu posso desconstruir essa ideia aí majoritária, né? A partir, por exemplo, do pensamento positivista, né? O pensamento positivista ele vai substituir o pensamento baseado na teologia, né? Então, a teologia, né, e do senso comum. Então, só para você ver, teologia não é teleologia, né? Teleologia é de prever, né, algo que você vai produzir. A teologia é pensando mesmo, né, na perspectiva religiosa, né? Então, os nossos problemas eles deixam de ser pensados dentro da perspectiva teológica, né, e do senso comum, né, e pensada de uma forma onde a gente pode obter uma resposta, né, pensada em cima de uma outra perspectiva. Então, a gente deixa de lado essa perspectiva teológica do senso comum, né? Então, a gente pensa de uma forma mais científica. O que leva aquele indivíduo àquela situação? Foi Deus? Não foi Deus. Foi a relação que ele vive junto àquela sociedade. Então, a gente parte de uma outra perspectiva. Dentro desse mesmo viés, a gente tem o iluminismo, né? O iluminismo ele vai partir do conceito que as pessoas elas devem agir de forma racional, né? Desconstruindo então aquela visão de que a pessoa tem que ser norteada pela fé, né? Então o iluminismo ele vai partir da perspectiva da racionalidade, né? E aí o que o iluminismo vai permitir, por exemplo, né? Não sei se você já viu aquele filme Anjos e Demônios, você já assistiu? Não. Então, depois eu sugiro que você assista o filme Anjos e Demônios, que ele é bem interessante, que ele vai falar sobre o iluminismo, de uma forma bem assim, simples de entender, né? Que é quando há esse embate da Igreja Católica. A Igreja Católica ela é totalmente contra o iluminismo, né? O iluminismo ele parte da ideia da evolução da ciência, então ele consegue fazer várias descobertas, então assim, né, então assim, começa a questionar o que é levantado pela igreja, né, então algumas verdades que a igreja tem como verdades únicas, né, elas são desconstruídas a partir do momento que a ciência evolui, né, e aí, pensando também nessa projeção onde a igreja ela deixa de ser, né, a base central, né, da sociedade, onde Deus deixa de ser o centro da sociedade e o homem se torna o centro da sociedade, a gente vai observar também aí a queda do modelo absolutista, né, onde o rei ele estava muito atrelado a essa ideia, né, religiosa. O rei ele era rei porque Deus quis que ele fosse rei. Não sei se você lembra da época que você estudava no colégio isso, o absolutismo, né? Era aquela coisa mesmo da continuidade do poder. O poder ficava dentro daquela família, porque Deus, se você era rei, se você nascia na família do rei, era porque Deus queria que você nascesse assim. Caso contrário, né, você viveria mesmo junto com os plebeus, né? E aí a ideia do iluminismo é justamente desconstruir, né, essa ideia, né, e entender que deve-se haver um Estado que vai administrar a vida. E aí vai ser justamente dentro do período do iluminismo que a gente vai observar aí a criação dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário, né? E aí vai haver a queda nesse momento dos modelos absolutistas.
E aí a gente tem, justamente na unidade 2, né, a proposta do autor é apresentar os pensamentos e os pensadores, né? Então, o primeiro pensador da sociologia que ele vai apresentar vai ser o Émile Durkheim, né? O que Durkheim vai falar, né? Não sei se você lembra daquela atividade que eu dei, a primeira atividade dessa disciplina, que eu falava sobre o Durkheim dentro dessa perspectiva dos fatores sociais, a importância dos fatores sociais no controle da vida daquele indivíduo. Não sei se você se lembra que eu falava daquela menina que era, né, gestante, né, e aí acabava que ela tinha várias normas e regras que levavam, né, a decisão dela não contar para a família que estava grávida, justamente por essa força externa, né, dos indivíduos que controlavam ela, né. E aí o Durkheim vai justamente partir da ideia da observação e da experimentação, né, e ele vai colocar a necessidade de entender e compreender esses fatos sociais. O que essas normas e essas regras vão interferir na decisão daquele indivíduo. Uhum. E aí Durkheim, ele vai, diferente de Durkheim, né, o Weber, ele vai dizer, né, que as ciências sociais elas procuram compreender os fenômenos da sociedade. E aí ele vai dizer que a cultura ela é formada por valores compartilhados pelos membros de uma sociedade e trata-se desses valores subjetivos que foram interiorizados pelo indivíduo. E aí o Weber ele vai entender, né, que as ciências sociais elas vão buscar compreender quais são os fenômenos sociais e como eles vão interferir, né, nessa construção dos valores subjetivos que foram interiorizados pelo indivíduo. Né? Então, ele novamente ele vai dizer, né, que esses fenômenos sociais eles vão interferir aí na decisão daquele indivíduo. Né? Então, ele vai dizer também que, e ele fala que a cultura, por exemplo, né, ela vai permitir esse compartilhamento. Outra coisa também que o Weber ele vai dizer, né, e aí ele vai diferenciar um pouco a perspectiva do Durkheim, ele vai colocar que o indivíduo ele não é considerado produto de um todo coercitivo, né? E ele vai, pelo contrário, ele vai dizer que o indivíduo ele vai ser responsável pelo ato, né? Mas o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a sociedade não obriga o indivíduo a cometer aquela ação. Diferente do Durkheim, ele diz que o indivíduo ele é coagido a tomar aquela decisão, porque ele é impulsionado por essa ideia coercitiva, ele é obrigado a tomar a decisão. Né? O Durkheim deixa bem claro que ele é obrigado, ele é impulsionado pelo coercitivo. Já o Weber vai dizer que, de certa forma, ele faz aquilo de acordo com a sociedade, mas o indivíduo ele é responsável por seus atos. Então, ele vai fazer aquela ação sabendo que pode ser algo positivo ou não, que pode lhe trazer coisas boas ou não. Então, consequentemente, ele vai querer fazer algo que vai ser benéfico. Né? Então, ele diz que a sociedade não tem um sentido próprio, mas é reproduzida pelos indivíduos, com suas ações lhe conferem sentido. Então, ele vai dizer que o indivíduo ele vai poder fazer, né, algo que ele acha certo ou correto, né, mas que não necessariamente ele vai ser impulsionado pela sociedade. Né? Mas a sociedade, né, diferente de Durkheim, que vê a sociedade impulsionando o indivíduo, ele vai dizer que a sociedade ela é uma construção a partir do indivíduo. Você consegue entender essa diferenciação? Né? Durkheim não. Durkheim diz que a sociedade vai fazer aquilo, a sociedade vai mandar na decisão do indivíduo. Já o Weber vai dizer que o indivíduo ele não é considerado um produto coercitivo da sociedade, e sim que ele é responsável pelos seus atos, né, entendendo que a sociedade ela é reproduzida pelos indivíduos e não o contrário. Na unidade 3, né, ele vai falar sobre a teoria clássica da sociologia. E aí ele vai falar de Karl Marx, que hoje, né, permanece sendo a maior referência do serviço social. Né? Assim, é impossível você passar pela faculdade de serviço social sem conhecer e sem saber Karl Marx. Né? O Marx ele vai ser um crítico ferrenho do sistema capitalista. Né? Ele vai criticar muito, né, o sistema capitalista, né? E aí ele vai dizer que o sistema capitalista ele é proveniente, né,
dessa relação entre burguesia e proletariado, né? E ele vai dizer que é impossível o capitalismo existir sem essa relação aí entre a burguesia e o proletariado. Então, ele vai dizer que essa relação aí de dependência, né, entre burguês e operário é necessária para a garantia do sistema capitalista. Porque ele fala que sem a exploração do trabalhador, né, sem a exploração da força de trabalho, o capitalismo ele não vai poder permanecer existindo. Né? Então, ele vai justamente falar que essa relação entre burguesia e operário, depois eu vou só escurecer um pouquinho essa letra, porque ficou bem clarinha, mas eu vou ler para você que talvez você não consiga ver, mas fala assim, ó, Marx estudou essa posição que existe entre duas estruturas de um sistema social denominado luta de classes. Quando eu colocar lá para a biblioteca, eu vou dar uma escurecidinha, que agora eu estou vendo que ficou clarinha, tá? Vou colocar uma outra cor, mas cheguei. Mas é só para você entender que a luta de classe nada mais é que essa relação aí conflituosa entre a burguesia e o operário, né, que a gente chama de proletário. Né? Então, essa luta de classe vai ser justamente proveniente dessa relação conflituosa entre ambos. E aí ele vai dizer que essa exploração do trabalho, a partir do momento que o trabalhador ele vai vender a sua força de trabalho, o trabalhador ele vai cair no erro aí da alienação do trabalho. Né? Ele não vai entender que ele é explorado. Né? Ele vai entender que ele faz parte desse sistema de uma forma igualitária. Mas quando a gente avalia que o capitalismo, o capitalista, ele detém, né, desses recursos, ele que tem o domínio desse sistema, a gente vai ver que essa autonomia do indivíduo ela é uma alienação. E aí outra coisa que Karl Marx ele fala muito, né, é em relação ao conceito de mais-valia, que é uma coisa que você vai ouvir muito dentro do serviço social. Né? E aí você precisa entender o que é o conceito de mais-valia. A mais-valia para Marx, ele entende da seguinte forma, né? Ele entende que o trabalhador, quando ele recebe seu salário no final do mês, nunca vai ser referente ao que ele produziu para aquele empregador. Ele vai dizer que o que o empregador paga de salário para você, né, ele paga apenas, ele paga o valor que o trabalhador realmente produziu com a sua força de trabalho. Na verdade, ele paga apenas uma parte daquilo que o indivíduo produziu. Ele nunca vai pagar o valor total do que você trouxe para ele, né? A riqueza que você trouxe para ele. Ele vai sempre te dar o mínimo. Então, assim, se você trabalha numa empresa de móveis, você produz, botando de uma forma bem simplória, 10 mesas em um mês, você vai receber apenas por 3 mesas. Aquelas 7 mesas que você produziu a mais, elas vão ser o lucro do empregador. Né? Então, justamente esse lucro que ele vai identificar como mais-valia, que é justamente quando você pega as 10 mesas, que é a sua produção total, menos as 3 mesas, que é o seu salário, e sobra 7 mesas. Justamente essas 7 mesas vão ser o lucro. Você consegue entender de uma forma bem simplória o que é a mais-valia? Né, dentro dessa perspectiva? Né? E aí Marx questiona muito isso, que assim, cada vez mais, né, há uma extração maior dessa mais-valia, e aí quando a gente tem a precarização do trabalho, a gente observa que essa precarização é cada vez mais contínua, né, é cada vez mais crescente, né, porque cada vez mais o empregador quer extrair mais valia, e aí o trabalhador fica, né, cada vez fica dentro dessa relação aí de exploração, e muitas vezes ele não identifica que ele vive numa relação aí de exploração, porque ele identifica como, eu não sou escravo, né, eu trabalho, eu tenho meu salário, mas quando você vê as condições de trabalho dele, né, são bem contraditórios. E aí o autor ele coloca na unidade 4, né, em relação ao controle social, à estratificação e social e a socialização, né, ele vai falar de uma forma, né, conceituando primeiro a questão da desigualdade. Eu trouxe, quando eu preparei aquela questão para vocês da meritocracia, né, era em cima dessa unidade. Eu ainda tô pensando o que eu vou te responder. Que eu respondi, aí tem a segunda resposta, né? Sim, que eu te questionei, né?
Então, várias deixa eu... coisas Então, passam pela minha cabeça sobre essa meritocracia, né? Então, eu tenho que... vou entender para te responder direito. então a gente vai trabalhando aqui, você vai conseguir compreender melhor. O que é importante a gente pensar aí? Né? A desigualdade, primeiro o autor ele vai conceituar o que é a desigualdade. Ele vai dizer que a desigualdade ela não é apenas econômica, né? Mas ela também perpassa aí, né, o viés cultural e social. Então, assim, desigualdade social, quando a gente fala desigualdade social, ela vai separar os indivíduos em grupos. Né? Então, assim, às vezes dentro de uma mesma sociedade você vai ter grupos diferenciados. Um exemplo aí, ele coloca o exemplo da Índia, por exemplo. Né? Dentro da Índia a gente tem uma desigualdade social bem marcada, né, através das castas. Mas aqui no Brasil a gente também tem desigualdades sociais, mas não são tão marcadas assim, são mais maquiadas, né? Então, o que é importante entender? Né, que a desigualdade social ela trata-se de uma consequência social histórica, né, que ela é mantida graças às práticas culturais, sociais e simbólicas. E você conseguir desconstruir essa tarefa, essa desigualdade social, é um desafio assim constante na vida do profissional de serviço social, por exemplo, e principalmente dentro da lógica da política social, né? Se eu falo para você, olha que contraditório, se eu falo para você até anteriormente que o capitalismo ele existe graças a essa relação conflituosa de exploração entre burguês e proletário, né? E aí eu falo para você que as políticas sociais elas surgem dentro dessa relação contraditória, né? Que as políticas sociais elas surgem para poder frear e garantir a manutenção da ordem do capital, como que a gente vai conseguir garantir o fim da desigualdade social? Dentro de um capitalismo, isso é impossível, assim, sabe? É uma utopia pensar que dentro do regime capitalista a desigualdade ela vai acabar, até porque a desigualdade ela é necessária, é necessário que você esteja dentro de um grupo social e o filho do Ike Batista, por exemplo, esteja dentro de outro grupo social. Né? É a lógica do capital. É importante que haja essa diferença de classes, né? Para justamente uma minoria ter a detenção desses recursos e outra minoria ocupar outra posição. Mas como que a gente consegue, né, garantir que essa desigualdade, pelo menos, ela diminua e não ela cresça? Né? Que acho que esse é o desafio do profissional de serviço social. A gente não é fada madrinha, né, e nem a Mulher Maravilha ou o Superman, né? Pensando na perspectiva profissional, nós profissionais nós não somos nem Mulher Maravilha nem Superman para conseguir resolver o problema da desigualdade social. Mas compete a nós, né, garantir que essa desigualdade ela seja reduzida, né, e não que ela seja expandida. E aí, quando eu perguntei lá naquele sobre a questão das políticas, né, qual política que é possível para isso, né, a gente tem, por exemplo, dentro da educação, a política afirmativa, né, que vai garantir que aquele indivíduo acesse a universidade, mesmo ele não tendo, né, os mesmos direitos que, por exemplo, o filho do Ike Batista vai ter. Né? Então, a partir do momento que você consegue, você fala para o seu usuário que existem políticas afirmativas que garantam, mesmo que ele estude naquele colégio, que não tenha todos os dias aula, que não tenha conseguido ter a mesma qualidade de ensino por conta da precarização da educação, que ele consiga acessar a educação, né? E aí, assim, a política afirmativa é importante pontuar isso, é que ela vai responder desigualdades históricas, mas é entendendo a política afirmativa como uma coisa temporária, né? Que com o tempo, né, aquela população consiga acessar aquele serviço sem depender daquela política, né? E aí, quando eu faço questionamento para vocês lá na nossa atividade sobre a importância da desconstrução da lógica meritocrática, né? Justamente quando Marx ele vai dizer que a desigualdade social provocada pela concentração da renda, ela vai influenciar nas escolhas e nas vivências dos sujeitos. Pois, segundo o mesmo, o indivíduo pode fazer suas escolhas, mas as condições sociais elas são influenciadas pelas condições econômicas. Né? Então, assim, não adianta a gente pensar, né, que aquele indivíduo, né, que o Michael, ele vai ter as mesmas condições de acesso do que o jovem da classe média. Não vai, né? Por quê? Por mais que a gente fale que a universidade pública ela é pública e ela é disponível para toda a sociedade,
né? Quando a gente vai avaliar, a gente vai ver que as condições sociais, elas não vão, as condições sociais, elas vão ser influenciadas pelas condições econômicas. Então, aquele jovem, ele não vai conseguir acessar tão facilmente aquele curso, né, tão disputado, porque ele não teve as condições iguais. Então, você dizer, né, dentro de uma loja meritocrática que depende, que o esforço vai depender, que você consegue aquela vaga de acordo com o seu esforço, né, é muito questionável dentro da realidade desigual que nós temos no nosso país. Assim, é cruel falar que aquele adolescente ele vai ter as mesmas condições que aquele outro que mora que é da classe média, que estuda um cursinho, que estuda na melhor escola, né, que tem um idioma, que tem tempo, que tem a tranquilidade de em casa, né, estudar sem ter a responsabilidade de ter que trabalhar, né, de ter um pai, né, e aí a gente tem muito discutido isso recentemente na mídia sobre essa questão, né, de você conseguir aquilo porque a sua família, né, te dá aquilo e não necessariamente porque você tem condições de acessar aquilo. Não sei se você lembra recentemente, que aí eu não vou fazer propaganda aqui, de um caso de uma jovem que falava que tinha conseguido o primeiro 1 milhão dela com poucos anos de vida, não sei se eram 20 e poucos anos, enfim. Você lembra dessa propaganda da jovem? Não estou lembrada. Mas foi recentemente. Teve uma propaganda. Recentemente teve uma jovem que falou que ela conseguiu acumular o 1 milhão dela, o primeiro 1 milhão dela. Eu não sei se foi antes dos 20 anos, mas enfim, muito recente, muito nova. Conseguiu chegar a 1 milhão de reais. E aí ela coloca que ela conseguiu aquele 1 milhão de reais graças ao mérito dela, graças ao esforço dela, que ela conseguiu aplicando aquele dinheiro a partir de um curso lá que ela fez de como gerenciar as aplicações de negócio. E aí descobriram que, na verdade, era tudo mentira. Sim, ela não conseguiu pelo mérito dela, ela já era de família riquíssima, e, na verdade, aquela propaganda que ela dizia era tudo furada, né? Porque ela, em momento algum, ela tinha aquele 1 milhão por conta do esforço dela, mas sim por conta mesmo, né, que era uma propaganda tal, e que ela já tinha aquele 1 milhão há muito tempo, que o pai dela, desde, sei lá, que idade dela, depositava o dinheiro na conta dela, né, e aí também teve um outro que virou até meme, não sei se você viu, era de uma jovem que acessa tem um emprego, um cargo bom na empresa, e ela diz que ela conseguiu, e aí ela fala, eu não tenho culpa se meu pai tem dinheiro, se meu pai me deu esse cargo, né? E aí é muito contraditório você dizer que mesmo que esses dois garotos consigam aí acessar a universidade, será que eles vão ter a mesma facilidade dentro da universidade para concluir os estudos? Né? Mas entendi, mas Beatriz, como você falou sobre a meritocracia, é uma coisa assim, realmente assim, existem muitos questionamentos, né? Eu tenho exemplo da minha família, até que assim, o conceito, né, do que é meritocracia, predomina numa sociedade, organização grupo, os mais trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados intelectualmente, aqueles que têm mais méritos, né? Então, dentro desse conceito, até que eu te respondi sobre a questão que você colocou. Eu tenho realmente, assim, até exemplos da família de 2 primos que são muito bem-sucedidos, né? Mais ou menos da mesma faixa etária minha, mais velhos. Eu lembro quando eu era pequena, eles eram assim, pobres, né? Assim, tinha uma situação muito difícil. E eles dois, assim, por mérito, estudaram em colégios públicos, mas eles dois, assim, o tempo que eles tinham, eles ajudavam a minha tia a vender na época Avon, doce, mas o tempo que eles tinham, eles sempre estudavam em cursinhos, aqueles cursinhos que não eram pagos. Sim. Para vestibular comunitário, por exemplo. Isso e estava em colégio público, e desde aquela época, na década de 80, já existia muita greve, né? Mas assim, hoje eles são muito bem sucedidos, os dois. Ela é geóloga numa multinacional, né?
e ele é major, agora eu não lembro qual é a qualificação dele na aeronáutica, mas assim, eles tinham uma situação muito boa, mas assim, por mérito dele, que eles correram atrás, né? Mas aí você citou o exemplo da sua família, né? Você citou o exemplo aí de 2 primos seus, né? Mas vamos pensar quantos primos você tem, certo? Não, sim, mas esse mais, sim, claro, isso não é para todo mundo. Não, Mas assim, eu vou te dar um outro exemplo, né, assim, de mim, né? Até não sei nem se eu posso expor isso. Eu tive todas as oportunidades do mundo e não quis estudar. Eu, assim, hoje que eu estou vendo que realmente hoje eu preciso muito estudar, né? E assim, não que eu seja, eu já tive comércio, né? Mas enfim, a situação hoje minha é outra. Mas eu tive muitas oportunidades de estudar. Na época, meus pais podiam pagar até uma faculdade para mim. E eu entrei na faculdade e não quis. Então, assim, eu estou dando um exemplo que, no meu caso, eu tive oportunidade, sempre estudei em colégio particular, e eu, assim, sempre trabalhei muito, sempre tive minhas coisas, mas eu estou dando um exemplo que eu tive essa oportunidade de seguir minha vida em frente, de estar até hoje melhor, e eles, como na época não tinham nada, assim, eu lembro de uma situação muito difícil que eles passavam, sabe? Eles são mais velhos do que eu. E hoje eles são muito bem-sucedidos, né? A minha prima, eu não tenho mais contato com ela. Ela é funcionária de uma multinacional, né? Na época ela fez o FRJ, ela passou em primeiro lugar. Ela, na época, ela ganhava, ela fazia, como é que fala quando é o melhor aluno? Ganhava um valor para orientar os outros alunos, era o orientador, eu não lembro. É claro que isso não acontece assim, acontece com uma minoria, né? Uma minoria que, na verdade, se esforça para isso. Então, eu entendo, né? Eu entendi a meritocracia como, dessa forma, né? Que, na verdade, porque assim, eu compreendo também, eu também tenho exemplos de pessoas que eu entendo dentro dessa perspectiva da meritocracia, só que assim, a gente enquanto assistente social, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com o conceito de meritocracia, né? Até porque a gente sabe as desigualdades sociais presentes dentro da sociedade, então a gente entender que aquele indivíduo, ele vai ter acesso àquele, assim, até injusto com aquele jovem, né, achar que ele vai ter as mesmas condições de acesso do que, né, aquele jovem que não passa por aquelas expressões, né, da questão social que ele vive, que ele sobrevive. Então, assim, é importante que a gente entenda, né, assim, o conceito da meritocracia, ele existe, mas quando a gente avalia dentro da perspectiva, né, da desigualdade social que o Brasil apresenta, né, é muito, assim, cruel dizer que para aquela criança, né, da periferia, da favela, que ela vai ter exatamente os mesmos, né, direitos se ela estudar, se ela esforçar, ela vai conseguir o mesmo acesso àquela menina que, né, um exemplo prático, o curso de medicina. Por isso que eu botei o curso de medicina, que é um curso que, independente de ser público ou privado, é um curso muito difícil. Assim, eu tenho amigos meus que tentaram anos e anos com medicina, desistiram, foram para outros cursos. Tenho, assim, a maioria dos meus amigos que passaram para medicina se formaram em universidades privadas, e olha que eram pessoas que tinham condições de fazer um bom cursinho, e mesmo assim ficaram tentando anos públicas até que foram para privadas. Eu usei um curso bem elitista para ficar bem fácil de entender, assim, né? Mas o curso em si, principalmente a universidade pública em si, né? Você conseguir se manter numa universidade pública hoje, até você tem mais alguns direitos. Mas eu, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu era do interior do Rio, então, assim, meus pais, felizmente, tinham condições de garantir que eu estudasse, morasse num lugar bacana, garantisse os meus cursos de forma que eu não precisasse trabalhar para fazer minha faculdade. Mas eu sei que a minha realidade, assim, era uma realidade mínima comparada à realidade dos meus outros colegas. Então, assim, isso é um exemplo bem prático dentro da nossa formação. Os estágios que eu consegui foram um mérito meu? Sim. Eu estagiei na Marinha, eu estagiei no Hospital Geral de Bom Sucesso, eu fiz pesquisa na Fiocruz, mas, de certa forma, eu não posso também deixar de lado, né, a ajuda que os meus pais me deram, porque certamente se eu precisasse trabalhar como colegas meus trabalhavam, dificilmente eu conseguiria ter estagiado no mesmo lugar. Aí você pode dizer,
eu tenho um exemplo, um exemplo muito próximo a mim, de uma amiga minha que trabalhava e conseguia fazer exatamente a mesma coisa que eu. Ela trabalhava comigo, ela trabalhava no lugar e fazia iniciação científica, mas o quê? Ela se dobrava em 1000 para conseguir o esforço dela. Agora, os meus colegas não conseguiam. Então, eu estou botando um exemplo bem prático, assim, sabe? De conseguir uma vaga de estágio. Por quê? Porque eu tinha tempo livre, então eu tinha a possibilidade de estagiar de manhã ou à tarde, diferente dos meus colegas que só podiam estagiar final de semana. Então, dificilmente elas conseguiriam um estágio interessante, porque era aquele estágio que era o que tinha disponível. Então, assim, é um pouco complicado a gente pensar a questão da meritocracia dentro do cenário desigual no Brasil. Não que não haja casos de meritocracia, né? Mas, assim, a gente pensar de uma forma mais mesmo enquanto profissional de serviço social, é um pouco contraditório a gente entender que aquele usuário vai ter exatamente a mesma chance do que o outro, né? Quando, Sim, na verdade... é porque se trata de... na verdade, o que eu falei assim, o que acontece é uma minoria, né? Eu entendo isso, que até o esforço nem todos têm, né? Também. Sim, eu tinha uma aluna, uma estagiária, por exemplo, que falou para mim que ela está sendo a primeira pessoa da família dela que está cursando uma faculdade. E ela falou, Bia, eu fui cursar a faculdade, ela tem a minha idade, ela entrou na faculdade já com 30 anos. Ela falou para mim, ela falou, Bia, eu só consegui acessar a faculdade agora, com 30 anos, que foi quando eu entendi a importância da faculdade na minha vida, porque eu me formei no colégio sabendo que eu me formasse, eu tinha que arrumar um trabalho para ajudar em casa. Então, assim, eu, Bia, consegui ficar aí 2 anos sem trabalhar, esperando, fazendo cursos, fiz curso na Fiocruz e não parei, me formei. Mas por quê? Porque eu queria voltar para minha cidade e meu pai falava, fica no Rio, que no Rio você vai ter mais oportunidade de crescimento profissional. Enfim, ok, foi mérito meu. Eu consegui buscar cursos, eu corri atrás, eu passei no processo seletivo. Eu passei no processo seletivo com 10 pessoas, só tinha uma vaga para a empresa que eu trabalhava, fui trabalhar. Então, assim, é mérito meu, mas assim, eu entendo que dentro da minha realidade, comparando com outros colegas da minha turma, né, eu tinha muito mais chances de chegar ao sucesso do que talvez outros. Então, assim, é importante que a gente consiga. E aí, o que acontece? Aí é a necessidade de se criar políticas públicas, políticas afirmativas para poder atenuar essa desigualdade. Né? Porque aí, quando você fala da importância das políticas afirmativas, por exemplo, da cota, né, é entendendo que, infelizmente, hoje, o acesso de um aluno de universidade, de um colégio público, não vai ser de uma forma igualitária como um aluno de uma universidade, de um colégio privado, por exemplo. Né? Mas não entendendo que isso seja uma coisa contínua, mas uma coisa temporária e necessária para poder reduzir aquela desigualdade. Né? Então, esse seria o conceito de meritocracia, mas eu entendo perfeitamente quando você coloca os exemplos da sua família. Eu tenho exemplos muito próximos a mim também, que a pessoa ela conseguiu tudo que conseguiu graças ao seu esforço, mas a gente também tem que, quando a gente vai avaliar, talvez você avaliando assim, a história, né, você vai ver, né, que a meritocracia, dentro da perspectiva do serviço social, ela é questionável. E assim, aí por fim, a apresentação, o professor, o autor da última disciplina, né, o professor, ele vai falar também um pouco dessa relação social, né, e aí foi o que eu falei na nossa atividade, dizendo as relações primárias e secundárias, né, ele vai conceituar as relações sociais e primárias, dizendo que a primária ela é construída a partir da relação com a família, e a secundária através da escola, né, a partir dessa relação. Então, o professor Adriano também vai falar essa relação, como ela é construída, né, tanto individual, a primária como a secundária, né, mas a ideia dele é pensar muito essa importância, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente pensa essa ideia do controle social, né, é que assim, as redes sociais hoje em dia elas estão tendo uma relevância muito grande, né, nesse papel de controle social, né. Então, assim, hoje, né, e aí ele até coloca da questão da forma como a informação ela é repassada para o indivíduo, né, muitas vezes se a gente for ver determinada situação, e aí a gente for comparar essa determinada situação, até mesmo dos veículos de comunicação, você vai ver a diferença como ela é repassada,
né? Então, ele coloca também que esse controle social, ele também é impulsionado pelas mídias. Muitas vezes, você entende aquilo que a mídia quer que você entenda, né? E não necessariamente aquilo que venha a ocorrer, né? E aí é um perigo muito grande, porque se você ficar só acreditando o que a mídia está vendendo, você se torna também alienado, né? Você perde seu poder aí de reflexão, né? Então, a partir do momento que a mídia fica só dizendo que aquilo é verdade, aquilo é verdade, aquilo é verdade, vai chegar o momento que você vai dizer, não, realmente aquilo é verdade. Né? Então, ele fala desse risco também, desse controle social por parte da mídia. Né? Então, assim, seria essa também as informações que eu tenho para trazer para você, né? E aí dizer assim, caso você tenha mais alguma dúvida, eu estou à disposição, também eu vou estar disponibilizando esse vídeo para a turma, então eu reforço aí na Mediateca que quem tiver algum tipo de dúvida pode estar chegando até mim, pode falar no privado que eu respondo, sem problema algum. Tá? Ou pode colocar lá no nosso fórum de dúvidas também, que aí outros alunos pode ser a mesma dúvida de outros alunos, mas eu vou estar à disposição. Queria te agradecer, Lívia, pela paciência de ficar aí esse tempo conversando comigo. Eu sei que foi extensa, mas a proposta era justamente isso. São 3 matérias em um dia, né? Então era importante que a gente. E eu também não queria só ficar falando e deixar você muda me vendo, até porque se fosse isso, eu tinha só deixado mesmo o vídeo disponível na nossa aula, mas a ideia era que tivesse essa troca mesmo. Tá bom? E o que você achou da aula? Foi ótimo, esclarecedora. Que bom. Que bom. Então, vai aproveitar seu restinho de final de semana aí, seu restinho de sábado, que ainda a gente ainda tem o domingo. Eu vou para uma quadrilha agora do colégio da minha filha. Tá bom, então. Então, bom passeio para vocês. Tá? Boa tarde para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau. Para você também. Tchau.